Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Lívia Paula, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e neste episódio de 24 de março de 2025, vou comentar os principais acontecimentos que movimentaram os mercados na última semana e o que está por vir, sempre com foco no impacto para a gestão da sua carteira previdenciária. Vamos começar pelo cenário internacional. A semana foi marcada por decisões importantes dos principais bancos centrais do mundo. O destaque foi o Federal Reserve, que manteve os juros no intervalo entre 4,25% e 4,5%, em linha com o que o mercado já esperava. O Federal Reserve surpreendeu ao reduzir o ritmo de enxugamento do seu balanço patrimonial, uma mudança que sinaliza maior cautela com as condições financeiras da economia americana. O gráfico de pontos, conhecido como dot plot, manteve a projeção de 2 cortes de juros ainda neste ano, mas com maior dispersão entre as opiniões dos dirigentes. A leitura do mercado é que o Fed não tem pressa para iniciar os cortes diante da inflação elevada e de um ambiente político e econômico com mais incertezas, como o risco de novas tarifas comerciais. No Reino Unido, o Banco da Inglaterra também manteve os juros em 4,5%, com apenas um voto dissidente. Já no Japão, o Banco Central manteve os juros em 0,5% e deixou a porta aberta para uma alta futura. Na China, o Banco Central manteve suas taxas de empréstimo de 1 e 5 anos, mas o discurso segue pró-estímulo, caso o cenário global se deteriore. Em termos de indicadores, os Estados Unidos divulgaram dados mistos. Vendas no varejo cresceram menos do que o esperado, mas a produção industrial surpreendeu positivamente. A confiança do consumidor e os dados do setor imobiliário também mostraram resiliência. Olhando para frente, a próxima semana será carregada. Nos Estados Unidos, teremos os PMIs da indústria e serviços, a leitura final do PIB do quarto trimestre, dados de renda e gastos pessoais, além do PCE, que é o principal indicador de inflação, acompanhado pelo Fed. Esses números vão ser fundamentais para calibrar as expectativas sobre o início do ciclo de corte de juros por lá. Na Europa, a atenção para os dados de atividade e confiança, especialmente os PMIs e o índice IFO da Alemanha. Com o Reino Unido, teremos a divulgação da inflação e do PIB também. No Japão, o destaque para o CPI de Tóquio pode indicar a tendência da inflação local. Agora, vamos para o cenário doméstico. Aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária elevou a taxa Selic de 13,25% para 14,25% ao ano, com decisão unânime. O comunicado veio duro, reforçando a preocupação com a inflação persistente e com a desancoragem das expectativas. O Banco Central também chamou atenção para o ambiente externo desafiador e para os riscos fiscais internos. Entre os indicadores, destaque para o IGP-10 de março, que subiu apenas 0,04%, puxado pela queda no IPA, índice que mede os preços do atacado. Já o IBC-BR, que é uma proxy do PIB mensal, avançou em 0,89% em janeiro, bem acima do que o mercado esperava. E na próxima semana? Na terça-feira, sai a ata do Copom, que deve reforçar os discursos de cautela. Na quinta, teremos o relatório trimestral de inflação, com as novas projeções para PIB, IPCA, câmbio e taxa Selic. Na sexta, o IPCA 15 deve mostrar desaceleração frente ao mês anterior, com alívio nas pressões pontuais. E teremos ainda o CAGED, a PNAD contínua e o resultado fiscal do governo central. Ou seja, agenda robusta, que deve manter o mercado atento à curva de juros e ao câmbio, especialmente com o cenário fiscal ainda sensível e com o avanço da reforma do imposto de renda no Congresso. E agora, o que tudo isso significa para os RPPS? Bom, com o cenário de Selic em alta e o cenário externo ainda exigindo cautela, os investimentos mais indicados continuam sendo os de renda fixa pós-fixada e o crédito privado atrelado ao CDI.
Eles entregam um bom retorno com risco controlado e liquidez adequada para a estrutura de passivos dos regimes próprios. Os prés fixados e os ativos indexados à inflação exigem atenção, porém, algumas pontas já são mais atrativas. Os ativos globais continuam sendo uma ótima opção de diversificação, principalmente para quem pode se beneficiar da valorização do dólar e busca exposição em economias mais avançadas, como os fundos de ações internacionais com hedge cambial. Esse é o momento de rebalanceamento tático, sempre alinhado ao plano de investimentos do RPPS. A diversificação segue sendo uma aliada importante, sempre respeitando a política de investimentos da instituição. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então, não deixe de agendar uma reunião com a gente. Fale com o seu especialista em investimentos e agende o quanto antes. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista de investimento. Então é isso, até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e o regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a cobertura do FGC, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.